Olá, pessoal. Mais um dia, mais uma aula. Mais de Cristo, mais de Jesus, mais do Espírito Santo, mais de Deus Pai. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais uma chance, Senhor, de compartilhar o seu Evangelho, Senhor. Porque hoje, Jesus, eu abri o olho, nós abrimos os olhos, Senhor, e se nós acordamos no dia de hoje, é porque tem trabalho a ser feito. Então, obrigado, Jesus, e que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem a falar hoje. Obrigado, Jesus, porque o Senhor escolhe falar através de nós, Senhor. Nós não entendemos muito bem o porquê, porque o Senhor não precisa de nós para nada, mas nós obedecemos. Aquilo que nós fazemos é pela fé, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer é numa total confiança em Ti, Senhor. Então eu abro mão aqui do meu entendimento, da necessidade de controlar as coisas, e eu me rendo, Senhor, e eu experimento do seu amor. Eu experimento agora do seu amor, e que de alguma maneira cada pessoa que tenha contato com esse vídeo também experimente do seu amor, Jesus, porque é tudo sobre ele. Amém, pessoal. As boas novas de João, o Evangelho de João, que há algumas aulas atrás nós decidimos tratar como as boas novas de João, porque são notícias incríveis. Nós já passamos por várias aventuras juntos nesse estudo da identidade espiritual, baseada nesse evangelho, que é um evangelho diferenciado, é um evangelho revelador. Nós já vimos de onde o Senhor nos tirou, nós já vimos aonde nós fomos colocados. E nós agradecemos por tudo isso, Jesus. Vamos avançando. Hoje nós estamos em João 8. João 8. Eu encorajo você que chegou agora nesse vídeo a ver as aulas passadas, porque nós estamos num avanço, eu não diria meticuloso, mas nós estamos num avanço fazendo análises bem interessantes, o estudo da identidade cristã a partir desse evangelho. Então, a cada passo, a cada capítulo, o Senhor tem coisas a falar. É, é, eu tento passar aqui da melhor maneira possível aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Tem outros canais interessantíssimos também. Essa é a minha porção. Então, se você tiver curiosidade de saber aquilo que o Senhor colocou em mim, a porção que o Senhor colocou em mim, eu encorajo você a ver os outros vídeos, para que o Senhor também coloque porções especiais, específicas e particulares em você, para que você compartilhe também o Evangelho. Porque nós seguimos a orientação do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Prega o Evangelho em tempo e fora de tempo. Independente se o que eu estou fazendo aqui está em tempo, está fora de tempo, eu estou pregando o Evangelho. Encorajo você a fazer o mesmo. Então vamos lá, João 8, 1 e 2. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Eu destaquei esse versículo porque existem certos versículos, certas passagens, que elas aparentemente não falam tanta coisa, né? Aparentemente elas carregam uma simplicidade, mas é de um poder, é de uma revelação incrível, porque veja, Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras. Depois de um embate sempre bem sucedido, porque Jesus é bem sucedido sempre, ele escolheu estar a sós com o Pai. Ele sempre escolhia estar a sós com o Pai, buscar na solitude ouvir a voz de Deus de uma maneira mais intimista. E isso aponta para o nosso comportamento hoje em dia. Nós precisamos buscar um comportamento relacional com o Pai.
Nós precisamos hoje calar as vozes, porque o mundo fala muito alto, as distrações em potencial, elas falam muito alto. Então nós passamos por momento experimentamos sucesso, experimentamos fracasso, experimentamos dores, experimentamos alegrias, experimentamos tristezas. Tudo isso são vozes que elas falam alto e elas têm um potencial de distração no nosso relacionamento com o Pai. Então, buscar na solitude, buscar no relacionamento é extremamente importante para que nós nos conectemos à voz de Deus. Jesus ele buscava essa conexão a todo momento, deixando para nós um padrão de comportamento. Ele nos deixou um padrão de comportamento de como um cristão tem que ser. Ele, sendo Deus, ele escolheu se fazer carne para que nós sigamos os seus passos. Ele recebia do Pai, assim como nós devemos receber. E ele operava a partir daí. Amém? Deus é sempre intencional. A Bíblia, ela foi escrita pelo homem, inspirada por Deus. Então, o homem escreveu, João, nesse caso, escreveu para um público específico e Deus escreveu através de João para todos nós. Nós recebemos o evangelho do próprio Deus que usou os homens para escrever. Então, Deus é intencional. Veja, ao amanhecer ele apareceu. Jesus aparece no raiar do dia. No raiar do dia ele aparece. Na aurora. Ele apareceu novamente no templo, que é o santuário, que simboliza a presença do Senhor entre os homens. Nós hoje somos o templo do Senhor. E ele, no raiar do dia, ele sempre renova a nossa esperança. Essa representação da esperança viva que não decepciona, como diz a palavra. Ele é a verdadeira estrela da manhã. Em Apocalipse 22:16, eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Satanás, o inimigo, ele constantemente tenta roubar aquilo que roubar de Deus, a símbolos e identificações. Então, muito se fala e convencionou o cristão, por causa do texto bíblico, de associar Lúcifer à estrela da manhã caída. Mas Jesus é a verdadeira estrela da manhã. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele não quis a honra como Deus. Ele não quis se fazer igual a Deus. Ao contrário, ele se humilhou. Escolheu morrer uma morte terrível, uma morte de criminosos, no nosso lugar. Lúcifer, ele não sendo Deus, ele quis ser igual a Deus. Então a verdadeira estrela da manhã é Jesus Cristo, que renova a sua esperança diariamente em nossos corações. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas lutas, mas todos nós temos lutas, algumas mais sangrentas do que as outras, algumas batalhas mais ferozes do que as outras. Mas ao amanhecer ele aparece e ele renova a sua esperança diariamente. Então sinta agora em nome de Jesus essa esperança renovada, para que você se reúna ao redor dele, porque assim como ele fez nesses dias, ele vai fazer com você, ele já está fazendo. Ele senta com você e ensina, aprende dele, recebe dele, recebe dele. Amém?
Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Queridos, acusação e culpa, elas são excelentes esconderijos, elas podem se tornar excelentes esconderijos. A terceirização de culpa, ela é um método muito eficaz de autopromoção. Porque quando o outro é pequeno, quando o outro ele é diminuído, automaticamente, de forma arrogante, nós nos sentimos maiores no efeito comparação. É só você pensar que a forma mais básica de consolo poderia ser pior. Tem gente pior que você. Olha como você está. Você podia estar daquele jeito. Então, colocar aquilo que parece pior ou menor de frente a nós, automaticamente nos traz uma sensação de conforto ou grandeza artificial. Isso é uma armadilha terrível. Porque quando nós entramos nesse processo de uma maneira descontrolada, de uma maneira crítica, pecando, nós corremos o risco de gerar uma cegueira interior. Porque quando nós olhamos mais os outros do que a nós, corremos o risco de perder a conexão com quem nós somos. Corremos o risco de perder a conexão com a nossa identidade. Corremos o risco de perder a conexão com o nosso próprio pecado. Salmo 139 diz: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração. Conhece o meu coração. É um exercício que o cristão ele precisa fazer. Dar legalidade ao Espírito Santo de Deus, para que o Espírito da verdade conduza a toda a verdade e exponha e nos exponha a quem nós realmente somos. Porque a palavra diz que antes da gente tirar um cisco do olho do nosso irmão, nós precisamos tirar a trave do nosso olho. Porque assim nós teremos condição de tirar o cisco do olho do nosso irmão. Essa palavra, esse versículo, ele não trata de hipocrisia, ele trata de amor. Porque nós precisamos tirar a trave dos nossos olhos para termos condições de amar o nosso irmão, tirando o cisco do olho dele. Por quê? Nós precisamos cuidar de nós para que nós possamos cuidar dos outros. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Pessoas saradas, livres e libertas, curadas, elas dão cura, salvação, libertação. Pessoas doentes, como esses mestres da lei, fariseus, eles só conseguem dar culpa e acusação. Cegos,
O que é pior, essa mulher, ela foi trazida como algo inferior. Ela foi trazida em vergonha pública, em execração pública. Mais do que objeto de culpa e acusação, ela foi usada como uma ferramenta de autovalidação. Ela foi usada como ferramenta de ataque. Quantas vezes nós não usamos pessoas como ferramentas de autovalidação para as nossas próprias narrativas de vida? Quantas vezes nós não diminuímos o nosso próximo para que nós nos sintamos melhor? Quantas vezes nós não criticamos? Quantas vezes nós não apontamos defeitos para que de alguma maneira nós nos sintamos mais especiais? Quantas vezes nós não pecamos nesse sentido? Então, observar esse texto, eu encorajo vocês a observar com o Espírito Santo do lado, para que o Espírito Santo coloque um espelho na nossa frente e nós consigamos ter contato com as nossas próprias dificuldades, para que o próprio Espírito Santo nos ajude e nos conduza para o caminho da verdade. Porque nós precisamos amar a Deus e nós precisamos amar o nosso irmão, porque se nós não amamos o nosso irmão a quem nós vemos, nós não podemos amar a Deus que nós não vemos. Então, o amor a Deus não foi a inspiração para esse ato desses religiosos. Eles não estavam nem aí para a mulher samaritana. Eles não estavam nem aí para a lei de Moisés. Eles não estavam nem aí para o coração daquela moça. O que eles queriam é uma justificação da própria narrativa. E eles usaram essa artilharia contra Jesus. Eles tentaram jogar Jesus contra a lei de Moisés, porque se Jesus validasse o adultério, ele iria contra a própria lei de Moisés definida em Levítico. Eles tentaram jogar Jesus contra a lei romana, porque se Jesus condenasse aquela mulher à morte, ele iria contra o próprio Império Romano, que tirou essa prerrogativa da condenação do público local. Condenação à morte não era mais prerrogativa dos judeus. Eram os tribunais de Roma que tinham o poder da pena capital, da pena de morte. E eles tentaram jogar Jesus contra a lei romana. E eles tentaram jogar Jesus contra o povo. Porque esse pecado, ela foi pega, ela estava adulterando. Ela foi pega em flagrante. Se Jesus chegasse, talvez, e absolvesse, isso seria chocante para o povo, porque iria ser contra a própria Torá. Então foi um estratagema satanicamente bem elaborado. Foi uma armadilha. O que a Bíblia chama de laço. Mas o próprio Deus, ele não pode ser enveredado em artifícios humanos. Jesus era 100% homem, era 100% Deus, 100% conectado com o Espírito Santo. Eles usaram isso. Eles usaram um pecado de uma pessoa, que ela caiu em pecado. E Jesus veio exatamente para nós, pecadores,
Jesus não veio para que nós sejamos execrados publicamente. Jesus não veio para pegar os nossos pecados e dizer, olha, pecador maldito, te lanço agora no inferno. Jesus veio como resgatador, porque nós somos igual essa moça. Quantas vezes nós não pecamos em vários níveis? Mas o processo religioso, a religiosidade que acusa, ela escolhe pecados específicos para que esses sejam execrados. E aí pegam esses pecados específicos e joga tintas fortes nele, para que eles fiquem tão feios, de forma com que os outros pecados se tornem pecados menores. Isso não existe. Não existe pecadinho e pecadão. Não existe pecadinho e pecadão. Mas existe a misericórdia do Senhor e existe o coração arrependido. Jesus veio para que nós não sejamos mais escravos do pecado. Jesus veio para resgatar nós, que somos como essa mulher. Ah, mas eu não adulterei. Mas você pode ter mentido, você pode ter cobiçado, você pode ter roubado, você pode ter se irado. Tanta coisa. E aí nós olhamos para os pecadões e nos sentimos confortáveis, porque é o efeito comparação. Não, mas também, eu pequei, mas olha só isso aqui. E aí nós entramos num processo de anestesia emocional, justificando as nossas ações com as ações daqueles que, a nossa visão, fazem coisa pior. E aí nós não entramos no processo de cura de Jesus. Que nós não sejamos, misericórdia, Senhor, que nós não sejamos como esses mestres da lei, que se apresentam como representantes da moralidade, mas que as intenções do coração são nefastas, totalmente nefastas. Misericórdia de nós, Senhor, por todas as vezes, Senhor Jesus, que nós vivemos personagens que não existem. Que nós vivemos o personagem da pessoa boa, sendo que o nosso coração muitas vezes está em lugares que não deveriam estar. Misericórdia de nós, Senhor, e nós somos gratos, Senhor Jesus, pela sua misericórdia e seu perdão. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. E ainda hoje, irmãos, ainda hoje esse estratagema, ele é aplicado. Ainda hoje tentam jogar Jesus contra a própria Bíblia, deturpando os ensinamentos dele, deturpando as revelações, deturpando, desconectando Jesus da Bíblia, colocando Jesus em outras narrativas, colocando Jesus em outros sistemas místicos e pagãos. Isso é um estratagema que muitas pessoas estão caindo nele. Ainda hoje tentam jogar Jesus contra as leis dos homens. Essas leis que elas se adaptam, porque as leis dos homens, elas não são confiáveis, porque elas se adaptam. Elas se adaptam
para acomodar as trevas. Uma mexida. E você vê que hoje em muitos países estão permitindo coisas abomináveis. É uma questão da lei dos homens. Relativizando o pecado. E atirando diretamente assim Jesus contra a lei dos homens. Em alguns lugares o evangelho é proibido. E isso está aumentando. Ainda hoje jogam Jesus contra o próprio povo que ele escolheu salvar. Jesus veio para o pecador. Jesus veio para aqueles que dizem que não creem nele. Jesus veio para aqueles que dizem que odeiam o povo de Deus, que deseja que eles sejam salvos. Jesus veio para aqueles que odeiam quem os ama. Jesus veio para essas pessoas. E quem somos nós? Quem somos nós para desprezar pessoas por causa de pecado? Quem somos nós para cair nesse estratagema? Misericórdia de nós, Senhor, porque eventualmente nós caímos nesse estratagema do mundo de separação. De separação. Em Provérbios 15, 9, diz: o Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ele ama quem busca a justiça. Em Romanos 8, 13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Em 1 Pedro 4,8, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Jesus não amenizou o pecado. Jesus detesta o caminho dos ímpios, como nós estamos lendo aqui. Existe uma consequência quando nós vivemos de acordo com a carne. Existe o pecado, ele tem consequências. Mas Jesus veio com a sua verdade, com as suas boas novas. E essas boas novas alcançaram essa mulher, assim como alcançaram a mim, assim como alcançaram a você. Pecador, o amor de Jesus, que cobre e perdoa uma multidão de pecados, alcançou essa mulher e nos alcançou. Porque Jesus, ele não quer condenar ninguém. O coração dele é um coração de amor. O Senhor ama, o Senhor não quer te condenar. Nós condenamos a nós mesmos. A humanidade, nós vimos isso na primeira aula, a humanidade condenou a si própria. Jesus veio para nos salvar de nós mesmos. E o que faz a diferença é o arrependimento. O que faz a diferença e o que fez a diferença nessa mulher é o arrependimento. E muitas vezes nós defendemos causas com a nossa alma e usamos as mesmas ferramentas do mundo para debater sobre as coisas do Senhor. Mas Jesus simplesmente se inclinou,
Fez um desenho na areia. A presença dele fez a diferença ali. Jesus expõe a nós mesmos quem nós somos. A presença do Senhor, ela expõe os nossos pecados. Quando nós nos achegamos ao Senhor, nós somos expostos e nós depositamos sobre Ele aquilo que nos afligia. Foi o que aconteceu com essas pessoas. Elas foram expostas à própria verdade. Porque da maneira que você julga, você é julgado. Na medida que você perdoa, você é perdoado. A métrica que você usa nos outros é aplicado a você. E a presença dele comunicou isso para essas pessoas que queriam apedrejar essa mulher. E não é à toa que os primeiros a abandonarem o ato, a ação, o curso desse assassinato foram os mais velhos. Talvez por terem pecado mais, talvez por terem mais sabedoria, mas foram os primeiros a serem confrontados consigo próprio. E eu creio que o arrependimento dessa mulher foi o diferencial para que ela recebesse essa salvação do Senhor. Porque no final desse ato, quem saiu restaurada, quem saiu ganhando, foi a mulher que adulterou. E os acusadores, aqueles que tinham toda a moral, tinham o estandarte do que é correto, esses saíram culpados. Então a presença de Jesus revela toda a verdade. E você que está vendo esse vídeo, você pode estar se sentindo como essa mulher. Você pode estar se sentindo acusado, acusada. Você pode estar sentindo o peso da culpa. Você pode estar sentindo a opressão do apedrejamento em massa, do escárnio público. Mas eu declaro a presença do Senhor sobre a sua vida. Primeiro, para que você reconheça o seu pecado. Segundo, para que você deposite esse pecado aos pés da cruz. E terceiro, para que você receba a restauração do único que tem condições de restaurar a humanidade, de restaurar você e eu. Porque você não é aquilo que falam que você é, você não é aquilo que você pensa que é, você é o que o Senhor diz que você é. Então, se Ele não te condena, vá e abandone a sua vida de pecado, seja ele qual for, mesmo aquele que você pensa que é pequeno. Amém? Vamos lá, pessoal. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí os fariseus,
eles fizeram aquilo que eles fazem, que é culpar, acusar, interrogar, relativizar. Até hoje. Porque o Senhor habita em nós, amém? E o Senhor disse que nós sofreríamos as mesmas coisas que Ele por amor a Ele. Então, ainda hoje, nós sofremos as mesmas acusações e ataques. Porque o Senhor Jesus, o nosso amado Jesus, ele veio para estabelecer um padrão de como o cristão deve ser na terra. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nós estamos aqui nesse mundo. Nós estamos aqui a trabalho. Nós estamos viajando a trabalho. Na medida que nós recebemos o Senhor, como Jesus, como Salvador único na nossa vida, como nosso único Senhor, a palavra diz que automaticamente nós já somos transportados para o reino do Filho e do seu amor. Nós já estamos no céu com Ele. A atmosfera, o próprio terceiro céu, habita em nós. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. E isso faz com que nós sejamos, obviamente, alvos do mundo. Mas isso faz com que nós sejamos automaticamente cuidados por aquele que faz galáxias e desfaz ao bel prazer. Então Jesus coloca ali um padrão de validação para o cristão. Porque quem valida o cristão, quem valida Jesus é o próprio Deus. Quem valida Jesus é o próprio Deus. A frágil lei dos homens, o frágil pensamento dos homens, que relativiza tudo, não consegue diluir essa validação. Porque a palavra diz que aquele que ele escolheu, ele separou. E aqueles que ele separou, ele justificou. Então receba agora em nome de Jesus a justificação do Senhor. Em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. 1 João 5,9, nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus é o único que pode testemunhar por si próprio, porque ele é trino. Ele se autovalida, ele é autoexistente, ele é autossuficiente. Ele é autossuficiente. É o único que tem condições de se autovalidar. Mas ele em nós faz com que nós sejamos justificados pela graça. Justificados pela graça. Lá no 19, quando perguntam onde é que está o seu pai, ele diz, vocês não conhecem nem a mim nem ao meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam o meu pai. No 20 ele diz, ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo. Jesus é intencional. Ele se posicionava no templo. Ele era o próprio templo. Ele apontava para a presença dele em nós que somos o templo. Perto do lugar onde se colocavam as ofertas. Ele é a oferta definitiva. Ele é o sacrifício definitivo. Ele se colocou em contraponto a talvez um dos maiores pontos fracos
que é a tentação ao dinheiro, ao poder, que esses mestres da lei e fariseus, eles tinham. Jesus se colocou ali como se ele dissesse: eu sou o suficiente, eu sou a oferta. Mamão não tem poder sobre mim, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. É aquele ao qual todas as coisas subsistem. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é suficiente e o Senhor nos justifica. Então, irmão, você que está sofrendo uma erosão na sua identidade como cristão, por conta de acusação que vem do passado, acusação que vem do presente. Você, por conta do Senhor Jesus, sofre pressão para que você se desvirtue e você ceda. Eu convido você a buscar no Senhor a verdade. A verdade sobre os seus pensamentos, a verdade sobre aquilo que pensam e falam sobre você, para que você seja conduzido para o lugar da identidade inabalável, como filho, e você consiga depositar os seus erros e acertos na cruz e receba dele. Que você e eu consigamos nos resumir simplesmente a vaso de barro, porque quem preenche o conteúdo é o próprio Deus. Não deixe ninguém preencher o conteúdo do seu vaso, porque o coração do homem é enganoso, não é confiável. Até a pessoa mais incrível, até a pessoa que te ama mais, o coração dela não é confiável. A gente deve ouvir as coisas das pessoas, e a Bíblia diz para a gente reter o que é bom e a gente descartar o que é ruim. Esse discernimento, e nós tivemos uma aula sobre discernimento quando falamos lá de Nicodemos, esse discernimento, ele vem do Espírito Santo de Deus. Então tudo se resume ao relacionamento com o Espírito Santo. E eu encorajo vocês a buscarmos diligentemente esse relacionamento do Espírito com o Espírito Santo, para que nós não sejamos enganados, nem pelo nosso próprio interior e nem pela opinião exterior. Amém? Mais uma vez Jesus lhes disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. O que é interessante é que ele falou isso para algumas pessoas que, inclusive, creram na ideia dele, creram nele. Então, nós podemos crer na ideia de Jesus, na ideia filosófica de Jesus, nós podemos crer no profeta Jesus, podemos crer no homem bom Jesus, nós podemos crer seja lá o que for. Nada disso é suficiente. Nada disso é o suficiente. Se nós não crermos que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, que Jesus é o único caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós vamos procurar Ele e não vamos achar. Nós corremos o risco de sermos cegos espirituais. Se nós não conhecermos Jesus, nós não conhecemos o caminho aberto por Jesus e nós não conseguimos trilhar esse caminho. Porque uma das armadilhas dos dias de hoje são vários caminhos, ele alertou sobre isso, são vários caminhos que se parecem com Jesus. Alguns, inclusive, levam o nome
Jesus. Filosofias, doutrinas, revelações mirabolantes. O Senhor alertou sobre isso na sua palavra. O Senhor alertou. O Senhor alertou para que nós não sigamos nada além do que foi revelado. Se nós não soubermos quem é o Senhor, nós vamos passar a vida inteira tentando procurar. Não acharemos. E nós morremos em nossos pecados. Existem muitas pessoas procurando e morrendo. Porque elas estão procurando no lugar errado. Cristão, leia a Bíblia. Você que não é cristão, leia a Bíblia. Busque o relacionamento com o Senhor. Busque o relacionamento com o Senhor. Aprofunde esse relacionamento com o Senhor, porque relacionamento gera intimidade. Seja íntimo do Senhor. Intimidade desenvolve aliança. Tem aliança com o Senhor. E a aliança produz unidade para que nós sejamos um com Cristo. Porque nós não queremos ser daqui de baixo, como ele diz no versículo 23. A palavra diz que nós cremos nele, obedecemos ele, nós não estamos mais embaixo, nós estamos lá em cima com ele. A palavra diz, inclusive, que nós também não somos desse mundo, assim como ele não é desse mundo. Nós não queremos ser como as pessoas do versículo 25, que por mais que tenham sido expostos a ele, ainda não o conhecem. Porque ele está se mostrando o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Amém, pessoal? Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A palavra de Jesus, ela alcança corações abertos. A mesma palavra dita por Jesus, ela tem alcances diferentes. A diferença é quem está aberto a isso. Se expor a palavra do Senhor, pode ser que a gente não receba, se nosso coração estiver fechado. Mas aqueles que têm fome e sede, eles reconhecem. Aqueles que têm fome e sede, eles reconhecem e abraçam, acolhem a palavra como aqueles que têm sede no deserto. Automaticamente a palavra ela começa a fazer um significado gradativo e a vida vem invadindo como uma onda. Mas o alerta do Senhor permanece, porque veja só no versículo 31, como nós lemos, que ele se referiu aos judeus que haviam crido nele. Ele não estava falando para quem não cria. Ele estava falando para quem já tinha crido nele. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Existe uma condição, irmãos. Eu queria que você prestasse muita atenção. Jesus disse que a porta era estreita. Poucos passariam. Hoje,
algumas doutrinas e métodos de religião estão colocando portas largas demais. Isso é uma armadilha. Se o evangelho não está te confrontando, reveja o seu evangelho. Se o teu evangelho está muito fácil, reveja o seu evangelho. Porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra o avanço da igreja. Então a igreja colide com as portas do inferno. A colisão é um lugar de turbulência. O lugar onde há colisão, por mais que nós avancemos, é um lugar de turbulência. Se o seu evangelho está muito fácil, reveja, pode ser que você não esteja seguindo Jesus. Porque nós não seguimos um Jesus, nós seguimos o Jesus Cristo, que nos faz ser a esperança da glória do mundo. Então existe uma condição para a liberdade. Apenas os discípulos, apenas aqueles que seguem Jesus, apenas aqueles que permanecem. Apenas aqueles que o amam conhecem a verdade que liberta. Permaneça. É incrível quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor. É incrível quando nós temos experiências com o Senhor. É incrível quando nós temos aquela teofania que nos leva a aceitar Jesus, quando isso é feito realmente de forma verdadeira. Porque tem muita gente que está se molhando, não está se batizando. Mas quando nós realmente entregamos a nossa vida para Jesus, é incrível esse momento. Mas permaneçam. Permaneçam firmes na palavra. Está escrito. Permaneçam. Ah, eu me batizei e agora tranquilo. Posso fazer o que eu quiser. Não. Não. Não é o que está escrito na palavra de Deus. Permaneçam firmes na palavra, se tornando assim discípulos. Porque assim vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Existem muitos cristãos salvos que vivem como não salvos, escravos de amargura, escravos de ira, escravos de pornografia, escravos de pensamentos amargos, escravo de tristeza, escravo da solidão, escravo de angústia. Conheçam a verdade, permaneçam firmes na palavra. Amém? É a condição de filho que gera essa liberdade. Os livres são aqueles que são filhos maduros. Os filhos maduros são livres. O filho imaturo, ele é salvo, mas ele vive em prisões inexistentes. Escravo de carência, escravo de arrogância, escravo da alma, ainda. O filho maduro, ele desfruta e ensina a liberdade. Não existe terceira opção. Ou nós somos filhos, ou nós não somos filhos. Ou nós obedecemos e permanecemos firmes, ou a outra coisa. Não existe terceira opção. Abraão entendeu isso. Ele agiu por confiança. E por isso ele se tornou amigo de Deus. O Senhor conhece a intenção do seu coração, o Senhor conhece a intenção do meu coração. Que nós aqui paremos
de maquiar realidades, mesmo que seja para a gente não sofrer. Porque às vezes a gente maquia a realidade para que a gente não sofra. Porque ter contato com o próprio pecado, ter contato com as próprias dores, é machuca. Mas a verdade liberta. A motivação de Abraão foi pura. A motivação dos judeus foi terrível. A motivação. Qual é a sua motivação para se chegar a Jesus? Pode ser que você queira o que Jesus oferece. Pode ser que você queira resolver o seu problema de carência, estando perto de pessoas, porque o crente ele tende a abraçar todos. Talvez você se chegou a Jesus porque para ter algum sucesso, o Senhor conhece a intenção do seu coração. Mas se nós vivermos da mentira, nós não permitimos que o Filho nos liberte. Então, em nome de Jesus, eu declaro uma completa rendição à sondagem do Espírito Santo em nossos corações, a começar por mim. Para que o Filho me liberte, para que eu permita que o Filho me liberte, porque o coração dele é libertador. Ele é o nosso libertador. E apenas pessoas livres conseguem libertar. Então, nós somos libertadores porque ele em nós nos faz libertadores. E nós só conseguimos dar aquilo que nós temos. Então, se nós não nos sentirmos livres, nós não vamos ensinar liberdade, nós vamos ensinar e pregar prisões. Então, eu declaro uma liberdade cada vez maior na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Quem é de Deus reconhece Jesus. Quem é de Deus ouve Jesus. Quem é de Deus obedece Jesus. Misericórdia, Senhor. Nós não queremos ser incapazes de ouvir o que o Senhor diz. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios 2, de 11 a 16. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, por isso são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E para que nós nos conectemos à mente de Cristo, nós precisamos, de novo, nos relacionar com o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo de Deus faça com que nós entendamos as coisas espiritualmente. Porque só se discerne coisas espirituais estando espiritualmente conectados ao Espírito Santo.
Misericórdia, Senhor, de nós, por todas as vezes que nós negligenciamos isso. Você, cristão, eu, nós temos a mente de Cristo e isso é algo a ser exercitado. Não basta saber que isso existe. Porque quantas vezes nós lemos versículos, que nós lemos isso nós precisamos exercitar. Porque o que é ter a mente de Cristo? Meu Deus do céu, é muita coisa. Nós temos acesso ao coração do Senhor. Nós temos acesso a palavras de profecia, nós temos acesso a palavras de conhecimento, ao pensamento profético, nós temos acesso a curas. Nós temos acesso a sabedorias e discernimentos extraordinários. É isso que é a nossa herança, nós temos acesso a isso. Isso é seu, é meu, cristão, por direito, por misericórdia do Senhor Jesus. Então, que nós exercitemos isso para que nós ouçamos o que ele está dizendo. Fazemos o que vemos nosso Pai fazer. Nós fazemos o que vemos o nosso Pai fazer. Quem é o nosso Pai? No versículo 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O filho faz o que o pai faz. Se nós estamos praticando a verdade, o nosso testemunho vem do nosso próprio Pai, porque Jesus é a verdade. Se nós estamos praticando a mentira, se nós estamos enganando, se nós estamos dissimulando, se nós estamos falando mal do nosso irmão, que na Bíblia diz que isso é assassinato. Tá lá. Se nós estamos praticando as obras da carne, nós estamos sendo testemunhas de um pai também. O diabo é o enganador, o diabo é o acusador, o diabo é o assassino. Desde o princípio. Porque entenda, ou cremos em Jesus, abraçamos isso, obedecemos ele e tudo que ele representa, ou nós nos submetemos às outras coisas. Porque a palavra, Jesus falou, quem não junta comigo espalha, não tem meio termo. Não tem alternativas a escolher. Quem não junta comigo espalha. Quem não está comigo está contra mim. É simples assim. Ou você está em Jesus e tem ele como pai, ou nós estamos em outro lugar e temos um outro pai. O relato do apóstolo João, mais uma vez, o evangelho do apóstolo João, mais uma vez, nos coloca contra a parede e nos deixa sem opções. Ou a gente escolhe a vida, ou a gente escolhe a morte. E eu gostaria que você refletisse sobre isso, porque isso é muito sério. Amém? Os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano, está endemoniado? Disse Jesus, não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Honrar o Pai é fazer o que o Pai manda. Isso é honrar teu Pai. Honrar o Pai é você obedecer aquilo que o Pai te manda fazer. Honra é algo que está sendo muito relativizado hoje em dia, porque as figuras de autoridade, elas estão sofrendo um esvaziamento emocional, mas isso aponta, na ponta final, isso é um projeto do sistema de mundo, para que a gente também desonre Deus Pai. Mas Jesus nos deu um padrão, ele nos deixou um padrão. Você quer saber como deve ser um cristão? Jesus é o modelo.
Jesus é modelo de cristão, conectado com o Pai, sinais e maravilhas seguindo ele. Esse é um cristão normal. E existe uma recompensa extraordinária para aqueles que seguem os passos do Messias. Se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. É uma recompensa extraordinária. Ele veio e é suficiente. A graça dele é suficiente. Nós vamos ficar a eternidade desvendando os mistérios, conhecendo ele. Isso é sensacional. A leve e momentânea tribulação que nós passamos, não se compara a essa graça. Não se compara a essa graça. O amor de Jesus escandaliza. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que está em tudo que há, ele escolheu se esvaziar. Ele escolheu andar como nós, diferente de todas as mitologias da época dos deuses gregos, esse do panteão, que os deuses, com D minúsculo, andavam entre nós. O Deus, o único Deus, ele escolheu andar como nós, 100% como nós. Ele escolheu se esvaziar, andar como nós. Isso escandaliza. Essa simplicidade, ela escandaliza. Até hoje, a simplicidade do Evangelho, ela escandaliza de tal maneira que doutrinas novas, vão sendo criadas, porque não é possível que seja tão simples assim. E daí nós tornamos tudo muito complexo, para que faça algum sentido. Porque nós projetamos em Deus todas as nossas carências. A simplicidade do amor de Jesus é loucura para a religião. É loucura para os sofismas geracionais. Um Deus que amou, escolheu morrer, levou sobre si o que nos atacava, o que nos afligia, que nos escravizava, ressuscitou e nos levou com ele. Ponto. E a única coisa que a gente precisa fazer é receber ele no nosso coração e obedecer ao que ele fala. Porque ele já fez todo o trabalho. É só isso. E aí nós transformamos em coisas complexas. Porque é escandaloso a simplicidade de Jesus. Era naquela época e continua sendo até hoje. Ele é. Afirmo que antes de Abraão nascer eu sou. Ele é. Aquele que é. Aquele que nunca começou. Aquele que a eternidade habita nele. A eternidade habita nele. O próprio universo habita nele. Ele escolheu nos amar. E escolheu lutar por nós. Mas veja, a luta do Senhor não é contra o diabo. Não existe luta. Não tem condições. O diabo já é derrotado. O Senhor decidiu lutar por nós contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Contra a nossa rejeição a Ele. Contra a nossa arrogância. Contra o nosso desejo de sermos ídolos de nós mesmos. Para de lutar e saiba que Ele é Deus. Amém?
Amém, pessoal. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa aula. Eu oro, Senhor, para que o que foi liberado aqui consolide, Senhor Jesus. Consolide no meu coração. Consolide, Senhor, no coração de todos aqueles que vão ter contato com essa aula. Eu oro, Senhor, para que nós vivamos o que nós pregamos, para que eu viva o que eu prego, para que eu viva o que eu ensino, para que nós vivamos o que nós ensinamos. Eu oro, Senhor, para que nós sejamos coerentes com aquilo que sai da nossa boca, para que as pessoas olhem o que nós falamos e o que nós fazemos e digam: eu quero isso, fale-me sobre o seu Deus. Para que nós não sejamos pedra de tropeço na vida de irmãos, muito pelo contrário, nós sejamos testemunhas do poder restaurador do amor de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Até a próxima, pessoal.